sobre essa operação da Polícia Federal que prendeu, agora pela manhã, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, na época do governo de Jair Bolsonaro, Silvinei Vasquez. A gente está vendo a imagem dele aí, ele quando prestou o depoimento na CPI. Ele foi preso preventivamente nesta manhã em Florianópolis. É uma operação que investiga possíveis interferências da corporação, ou seja, da Polícia Rodoviária Federal, no segundo turno das eleições de 2022. A gente está em contato aqui com a Aguirre Talento, colunista do UOL e também repórter, que tem mais detalhes a respeito dessa operação e o alvo dessa operação, que são integrantes ou ex-integrantes, que é o caso do Silvinei, da Polícia Rodoviária Federal. É isso, Aguirre? Qual é o foco dessa operação da Polícia Federal hoje, que está em alguns estados brasileiros? Bom dia para você. Bom dia, Fabíola, tudo bem? Essa investigação tem um ponto interessante até para dar um contexto. Começou em cima do Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, que muitas pessoas que estão assistindo a gente vão lembrar. A Polícia Federal estava investigando a participação de Anderson Torres em uma possível interferência nas eleições, nessa operação da Polícia Rodoviária Federal para interromper o fluxo de eleitores. Anderson Torres chegou a passar 3 meses preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Então, a Polícia Federal começou investigando Anderson Torres e chegou agora no ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Qual é o foco dessa operação? A Polícia Federal quer saber detalhes de uma reunião que Silvinei teve com diretores da cúpula da PRF pouco antes das eleições, justamente para orientar aquela operação de blitz nos eleitores no dia do segundo turno da eleição. É por isso que vários diretores da Polícia Rodoviária Federal foram alvo de busca e apreensão nessa operação deflagrada nessa quarta-feira, e a ideia da Polícia Federal é tomar o depoimento de todos eles ainda na manhã dessa quarta-feira, de forma simultânea, para que não tenha combinação de versões, para que seja uma coisa mais espontânea os relatos deles, para saber exatamente o que cada um tem a dizer sobre as ordens de Silvinei naquela reunião da PRF, porque a suspeita da Polícia Federal é que foi justamente nessa reunião da cúpula que Silvinei orientou, de certa forma, uma interferência no andamento das eleições de 2022. Por enquanto, não temos muitos detalhes ainda. O que eu apurei, conversando com fontes que estão acompanhando essa investigação, é que a prisão preventiva do Silvinei foi determinada por conveniência da instrução criminal, que é justamente para permitir a colheita de provas, porque ele poderia interferir, de certa forma, o andamento da investigação. É importante lembrar que Silvinei se aposentou, saiu da Polícia Rodoviária Federal justamente depois dessa confusão toda. Ele conseguiu uma aposentadoria relâmpago no fim da gestão de Jair Bolsonaro. Eu vim acompanhando ele nas redes sociais, inclusive ele estava até tendo agenda meio de candidato, assim, fazendo visitas em diversas cidades, se encontrando com políticos. Estava com a impressão de que ele estava se preparando para tentar se candidatar a algum cargo eletivo nas próximas eleições, mas talvez depois dessa investigação isso se torne uma missão um pouco difícil. Ô, Aguirre, a gente sabe que quando tem essas operações da Polícia Federal, né, não há muitos detalhes que são divulgados imediatamente. Você já tem um pouco dos bastidores de como foi essa prisão? Foram na casa dele, não foram? Tem algum detalhe? Já foi alguma coisa divulgada, não? Não, pouca coisa foi divulgada ainda, a gente só sabe que foi lá em Santa Catarina, até dizem que ele mora em um condomínio, de certa forma, de alto padrão, mas não temos muitos detalhes se encontraram documentos, se encontraram alguma prova relevante. Essa busca, na verdade, ainda está acontecendo, né? Os agentes delegados ainda estão nos endereços, apesar de terem chegado cedo, isso demora um pouco, porque eles vasculham muitos cômodos, procuram muita coisa, então
Na verdade, a operação ainda está em andamento, mas É, logo mais devem começar os depoimentos e talvez a gente tenha mais detalhes sobre essas apreensões. é sempre interessante quando a gente vê o nome que eles escolhem para essas operações, né? E o nome dessa operação chama Operação Constituição Cidadã. E aí, até na nota da Polícia Federal, eles escrevem: essa é uma referência à Lei Maior do Brasil, promulgada em 1988, a qual, pela primeira vez na história do país, garantiu a todos os cidadãos o direito ao voto, maior representação da democracia. Só essa frase aqui da Polícia Federal já explica bem o alvo dessa operação e o alvo em Silvinei e também no que aconteceu no segundo turno das eleições, né, Aguirre? E é interessante a gente ver que as pessoas próximas ali de Jair Bolsonaro, os aliados, estão progressivamente sendo alvo de investigações de prisão, né? Primeiro teve o Anderson Torres, depois o Mauro Cid, que continua preso, faz mais de 3 meses, auxiliares ali que trabalhavam com o Mauro Cid na equipe da ajudança de ordens, na equipe de segurança de Jair Bolsonaro, e agora o Silvinei Vasquez. Então, realmente as investigações têm avançado cada vez mais por pessoas próximas do entorno do ex-presidente e, em muitos dos casos, com um tema parecido, né? Interferência nas eleições, tentativa de golpe. Esse assunto aparentemente ainda vai render bastante envolvendo o ex-presidente.